Tema de hoje: quando Jesus entra, a vida muda de rumo. Amém. Nós estamos estudando a vida de Pedro, apóstolo. Já estudamos no final do ano passado, desde julho até dezembro do ano passado, estudamos sobre a vida de Paulo. Começamos domingo passado à noite sobre a vida de Pedro. E se você não ouviu a mensagem do domingo passado, procure na internet, nós temos a última mensagem, onde ali demos a introdução sobre os primeiros contatos de Pedro com Jesus. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 31, e nós vamos invadir até o capítulo 5, versículo 11. Leitura longa, mas eu peço que você acompanhe conosco, por favor. Lucas, capítulo 4, versículo 31, eu leio pela Nova Versão Internacional, o texto diz assim: Então, ele, Jesus, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão Pedro, estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isto eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judeia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos
com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. No domingo passado nós começamos estudando a vida de Pedro e vimos que lá em João capítulo 1 conta que Pedro havia ido até a Judeia. Lembra-se, eu estou tentando aqui desenhar um mapa para você, ok? O mapa de Israel segue o Rio Jordão. O Rio Jordão tem a nascente lá em cima, ao norte, desce, forma o lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, continua o Rio Jordão e desemboca no Mar Morto. Nesse processo ele passa por alguns, aquilo que no Brasil nós chamamos de estado, naquele tempo províncias. Então você tem ali a Galileia em cima, tudo à esquerda do Jordão. A Galileia, Samaria e embaixo a Judeia. Judeia onde fica Jerusalém. A Galileia, onde tem o Mar da Galileia, onde tem Cafarnaum, onde tem Nazaré. Então, Pedro desceu até a Judeia, seu irmão o acompanha, o irmão dele era mais novo, André. Um outro também acompanha, nós supomos ser João, que se torna o autor do livro de João, menino ainda, talvez uns 16 anos de idade, e eles vão ver um tal de João Batista pregar, e ficam impressionadíssimos, se tornam inclusive discípulos de João Batista. Pedro provavelmente estava por ali para fazer compras ou algo parecido, porque era uma região comercial muito mais forte do que onde ele tinha sua empresa de pesca. Então, Pedro não estava vendo ali João Batista pregar, tanto que João Batista indica, quando vê Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Messias. Dois discípulos de João Batista, que era André e este outro que supomos ser João, seguiram a Jesus, foram ter um tempo com Jesus, ficaram tão impressionados com o tempo com Jesus, que André sai de lá, encontra Pedro e diz para Pedro: Pedro, achamos o Messias. Pedro fica curioso, vai lá conhecer esse tal Jesus, e no primeiro encontro de Jesus com Pedro, Jesus diz assim, com Simão, esse é o nome dele, é Simão. Então Jesus olha para ele e diz: você vai ser chamado Pedro, ou seja, rocha. Pedro era um cara inconstante, Jesus está falando: você vai ser um cara firme. Aquilo marcou a vida de Pedro, impactou a experiência ali de Pedro. Jesus continua pregando, eles voltam para Galileia, Pedro, André e talvez João, voltam para o mundo da pesca, voltam para a sua vida normal, mas Jesus começa com as suas incursões, pela Judeia, depois pela Galileia. Lá na Judeia, depois que ele soube que João Batista foi preso, ele sai de lá e vai para a Galileia. Quando ele chega na Galileia, começa a fazer milagres ali, inclusive em Cafarnaum. Ele visita Nazaré, que era a sua cidade natal, e lá na sua cidade natal não o aceitam, não o recebem, porque brincaram com ele. Imagina, os amigos brincaram, e agora esse homem é o que? Profeta? Não acreditaram nele. Jesus se muda então para Cafarnaum. Estando em Cafarnaum, Jesus começa a juntar, ao redor de si começa a se juntar uma grande multidão. Pedro revê Jesus, começa a aprender mais sobre ele. É esse momento, por exemplo, que um dia que poderia ser assim, um sábado qualquer, mas não era. Chegou o sábado, para-se tudo, não há trabalho no sábado para o judeu. Eles vão para a sinagoga, e era para ser mais um sábado, daqueles que, ritualístico, as mesmas leituras, a mesma cerimônia, e depois uma palavra que é dada de saudação através de um rabino. Acontece que naquele sábado, essa palavra seria dada a Jesus, o Jesus de Nazaré. Pedro vai lá para vê-lo. Estando lá na sinagoga, Jesus começa a ensinar. A sinagoga estava cheia, curiosidade por todos os lados. E esse novo rabino, Jesus de Nazaré, está pregando. Quando Jesus pregava,
dizem as outras pessoas acerca dele, ele ensina como quem tem autoridade. Ele não é como os demais mestres. Ele não era do tipo que ficava dizendo, olha, como disse tal mestre, como disse tal mestre. Não, ele dizia e pronto. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava. O seu ensino captava a atenção das pessoas, e não só isso, fascinava as pessoas, porque notavam que tinha algo mais por detrás da sua palavra, aquilo que hoje nós falamos, poder do Espírito Santo, ação do Espírito Santo. De repente, Jesus ensinando, ouve-se um grito rasga o ambiente. Um homem possesso por espíritos malignos grita e diz: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Eu imagino aquele silêncio pesado depois disso, até um certo medo no ar. Jesus não debate, Jesus não faz espetáculo, Jesus apenas libera uma frase curta, firme, direta: cale-se, saia dele. Imediatamente, aquele espírito joga o homem no chão, mas sai do homem sem causar dano algum. Jesus silenciou o mal com uma só frase. Eu diria assim, que Pedro ficou em pé por dentro. O que é isso? Aliás, fim da reunião daquele sábado, e a multidão saindo, você deve imaginar o que cada um ia falando um com o outro. Em Lucas 4:36 diz assim: todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem. Na saída da sinagoga, imagine você a cena. Jesus saindo, aquela multidão toda ao redor dele, talvez alguns querendo até mesmo tocar nele, e nessas conversas para lá e para cá, Pedro se aproxima. Aqui é a minha imaginação, trazendo o que eu consigo ler no texto. Pedro se aproxima, Jesus claramente o reconhece, e talvez meio sem jeito, Pedro oferece para Jesus: o Senhor não quer almoçar lá em casa? Talvez ele fez isso apenas como uma gentileza, não esperando que um homem daquele, cercado por multidões, fosse aceitar. Mas Jesus aceita. Jesus é simples. Vai na casa, porque Jesus poderia ir para a casa do líder da sinagoga, dos ricos que lá frequentavam, mas Jesus aceita ir para a casa do pescador. Pedro vai para casa, mas ao chegar em casa, imagine você a cena, o desespero da esposa do Pedro, sabendo que está vindo aqueles homens para almoçar na casa dela, e o tal de Jesus de Nazaré foi levado para almoçar na casa dela. E ainda para piorar a situação, a mãe dela, que deveria ser uma boa cozinheira, que a ajudasse muito, estava doente, com febre altíssima. Talvez Pedro, a hora que chega na casa, todo homem casado vai entender o que eu estou falando. Sabe aquele sentimento de, fiz algo errado? Sabe quando o homem dá furo? Aqui é a imaginação minha. Eu imagino a esposa de Pedro, por exemplo, falando, sabe aquele assim, sorri aqui para Jesus, mas entre os dentes vira para Pedro e fala: como que você traz este homem sem me avisar? Dá até para imaginar os olhos dela fulminando Pedro. Minha irmã querida, não pense que isso é só coisa de brasileira, não. Eu acho que essa israelita teria feito a mesma coisa. Vamos dizer que o clima ficou tenso, mas, para surpresa de todos, Jesus vai até a sogra de Pedro e cura a mulher. A mulher ficou boa imediatamente, ao ponto dela se levantar e querer ajudar no serviço. Eu até diria que isso foi como um carinho no coração da esposa do Pedro. Agora o clima da casa mudou. O clima ficou gostoso.
a surpresa de ter aquele homem lá. Jesus entra dentro da casa e tudo começa a mudar. Eu imagino como deve ter sido, por exemplo, esse almoço. Havia um ritual entre os judeus de, por exemplo, dar graças ali no almoço. Certamente foi dado isto a Jesus. Antes das graças, normalmente se citava algum texto bíblico, alguma referência dos livros dos Salmos, e Jesus deve ter dado ali uma palavra que nós não sabemos o que foi. O que eu imagino é que aquela paz imensa de Jesus invadiu aquela casa. Conversando ainda ao redor ali da mesa, já tarde chegando ou indo, começa a se ouvir barulhos, muita gente chegando na porta. Pedro vai ver o que é, e pessoas de todos os lugares começaram a ir agora para a casa do Pedro. O povo se aglomera, braços carregando doentes, mães com crianças, homens apoiando amigos, olhos aflitos e muitos curiosos, com certeza. Gente trazendo enfermos para serem curados, pessoas possessas por demônios, esperança no ar misturada com desespero. Na verdade, Jesus já estava ali discipulando Pedro sem Pedro saber. O que eu gosto da narrativa de Lucas é que Lucas coloca tudo isso que eu estou contando para vocês antes daquela experiência da grande pesca, onde Jesus chama Pedro para segui-lo. Porque Lucas costuma colocar a coisa em ordem cronológica. Ali, Jesus já estava discipulando Pedro, e agora o discipulado, o treinamento de Jesus com Pedro invade agora o seu espaço familiar. O discipulado se torna pessoal. A casa de Pedro vira referência. Multidões estão ali na porta da casa dele. A casa de Pedro vira ponto de concentração. A vida comum de Pedro já começou a mudar ali. Pedro aprende que seguir a Jesus reorganiza nossas rotinas, nossos horários e até nossa privacidade. Jesus entrou na casa de Pedro, e a letra da canção está correta: entra na minha casa, entra na minha vida, e aí mexe com minha estrutura. É isso, Jesus estava mexendo nas estruturas da vida daquele homem Pedro. Sua casa, seu casamento, tudo agora passava a ser referência. Seguir Jesus implica essa mudança de ambiente dentro de casa. O dia se foi. Talvez ali o último enfermo foi curado e foi embora, já era noite. Lampiões acesos. Talvez ali uma comida leve. Foram deitar, apagam-se as luzes dos lampiões, estava ainda escuro e era madrugada. Antes do sol raiar, Jesus se levanta, sem acordar ninguém, e vai para um lugar sozinho para orar. O dia amanheceu, Pedro acorda e nota que Jesus não está em casa. Mas não só isso, mais uma vez, barulho na porta, mais gente chegando, e gente de todos os lados. Pedro, na verdade, olha isso como sucesso. Uau! Nunca vimos isso. Mas Jesus saía dessa multidão toda para ter um tempo sozinho com Deus. Já aprendi algo aqui importante. Quanto maior for o seu trabalho, mais qualitativo precisa ser o seu tempo de oração. Se Jesus, sendo Jesus, precisava de um tempo de oração para começar o seu dia, quanto mais nós. Então a importância de buscarmos o Senhor pelas manhãs, encher o nosso coração da presença do Senhor, para receber dele ali a sabedoria para o dia a dia. Mas Jesus é interrompido. No texto aqui fala que a multidão chegou até ele. No texto de Marcos fala que foi Pedro quem chegou primeiro. E Pedro já chegou, diz lá no texto de Marcos, meio que cobrando Jesus. Todos te procuram, disse Pedro.
E a frase pode ser lida como uma certa cobrança. Como quem diz assim, é uma cobrança, mas na base do incentivo de Jesus, vai lá para o meio da multidão, homem. Como quem está dizendo, mestre, sua chance é agora. O povo está aí. A cidade está polvorosa, está cheia, e o momento é esse. Em outras palavras, Jesus, sucesso, homem, sucesso. Olha o que você conseguiu. Pedro pensa, como muitos de nós pensamos, que demanda significa sucesso. Pedro estava pensando que o fato de ter multidão, que isso significa que está fazendo a coisa certa. Olha, enchemos de um monte de gente não significa que é de Deus, que Deus está fazendo algo, que Deus quer aquilo. Jesus já curou as pessoas e Jesus corta esse momento e fala, não, eu vou embora. Eu preciso ir para outros lugares, tem mais pessoas para serem alcançadas. Pedro está ansioso, como alguém que vê Deus fazendo coisas grandes, mas não sabe o que fazer com aquilo. Essa frase, todo mundo te procura, gente, nem todo, entre aspas, todo mundo te procura, é de Deus. Jesus recusa confundir sucesso humano com a vontade de Deus. Nós estamos num mundo hoje onde as pessoas buscam fama, glamour, e as pessoas confundem algumas coisas. Me permita um anacronismo aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus hoje não se importaria quantos likes ele tem na internet, se tem uma multidão ouvindo a ele, se ele, quantas pessoas leram o livro dele. Ele não está preocupado com isso, ele não está preocupado com sucesso, com fama, ele está preocupado em obedecer a Deus, e ele obedecia a Deus com a vida simples que ele tinha. Esse contraste da simplicidade de Jesus e do que as pessoas esperavam dele, gera até mesmo frustração nas pessoas que mais tarde gritam para crucificá-lo. O sucesso pode estragar você, o sucesso pode corromper seus valores. Tem determinadas pessoas que, quando enriquecem ou quando ficam mais bem-sucedidas, começam a destratar pessoas de outras classes sociais. O sucesso estraga você. Cuidado com aplausos, às vezes aplausos viram coleira na vida da gente, porque ficamos presos a querer sempre ser aplaudido por aquilo que fazemos. Muitas pessoas não percebem que estão vendendo a sua saúde, vendendo a sua integridade para obter sucesso, e Paulo, apóstolo, mais tarde, nos alerta sobre isso em 2 Coríntios 11, versículo 3, quando ele fala assim, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha assim, com astúcia, não é? Devagarzinho, fazendo curvas, enganando você, assim também sejam corrompidas vossas mentes e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nota, quem segue a Jesus tem que ter simplicidade e pureza. Então, cuidado com o sucesso. O povo estava atrás de Jesus, mas Jesus não se impressiona com o sucesso e sai para outros lugares. Mateus é quem narra esse momento, dizendo assim, Mateus 4:23, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Gente, nós estamos falando de lugares já distantes. E o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus ele sai por outras cidades. Mateus e Marcos narram a Galileia, Lucas fala que foi até a Judeia. Jesus não ficou preso ali em Cafarnaum. O sucesso estava em Cafarnaum, mas ele não ficou preso ali no sucesso dele. Ele saía por todas as partes. E é aqui que começa aquela narrativa de Lucas capítulo 5. Os dias se passaram. Vamos voltar ao Pedro. A vida seguiu. Aquele Jesus que tinha ido na casa dele, ele trazia isso na memória. Que dia! Uau! Talvez ele guardava ainda na memória aquele momento da pregação de Jesus ali na sinagoga, e aquilo era demais. E daqui a pouco esse Jesus sai, e ele tem uma missão muito maior do que aquela.
Pedro volta para o trabalho. Voltou a pescar e um dia, frustração total. Na verdade era uma manhã já. Passaram a noite inteira tentando pescar e nada. Foram para a praia e começaram ali, sabe assim, aquele silêncio sepulcral, desgastado da noite inteira, desenroscando e desembaraçando as redes. Sabe quando puxa a rede e seria nos dias de hoje, a gente só vê bota, pets, né? Plástico. Naquele tempo não tinha isso, mas devia vir sandália, couro, né? E sei lá o que mais que vinha, né? Cajado, e vinha, mas nada de peixe. E eles estão ali na praia e Pedro, talvez eles pensassem assim que a vida voltou ao normal, não é? Mas ele estava enganado. Está aquele silêncio sepulcral na praia quando eles começam a ouvir barulhos. Muita gente. Uma turma toda vindo. E aí eles reparam e vê o quê? Jesus de Nazaré voltou. Agora ele está passando por Cafarnaum e o povo reconhece aquela multidão toda seguindo a ele. Talvez ele procurou ali a praia, que é onde caberia todo mundo para ouvi-lo. Jesus percebe que a multidão o apertava para ouvi-lo, era o espaço que tinha para caber toda aquela jantarada. Ele então olha em volta e vê 2 barcos parados ali. É o barco de Tiago e João e o barco de Pedro e André. E o barco que é de Pedro, eu imagino, aqui a minha imaginação, de que Jesus deve ali ter trocado um olhar com Pedro, né? Ele conhecia o Pedro. E pede o barco de Pedro emprestado, entra no barco de Pedro, se assenta, porque é assim que os mestres faziam, e dali das águas, na beira, começa a ensinar o povo. Lembrando a vocês que não é mar como nós conhecemos aqui, o mar de água salgada, é um lago, portanto não é um mar barulhento. Então Jesus falava, aquele vento que bate do mar, da brisa, em direção à praia, ampliava a voz ali de Jesus. Jesus começa a ensinar. Simão está ouvindo tudo. E ouvindo Jesus ensinar, e Jesus ensinava diferente. O Deus que os israelitas tinham medo dele, Jesus chamava de meu Pai Celestial. E aquela linguagem amorosa de Jesus começou a cativar ali. Ele falava, meu Pai, Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ou como diz no livro de Salmos, que nós lemos aqui no início dessa reunião, o Senhor é bom para todos. Talvez ali, enquanto Jesus pregava, passasse na mente de Pedro algumas lembranças. Quando André, lá atrás, o chamou e apresentou Jesus, e Jesus o chama de Pedro, aquilo, ele não entendia ainda bem o que era aquilo, mas aquilo deveria estar passando em sua mente o tempo todo. 1000 perguntas, aqueles milagres que ele viu, as curas que ele viu, os demônios, e que os demônios falavam acerca desse Jesus. Talvez em Pedro estivesse aquela pergunta: quem é esse homem? Quem é ele? De repente os pensamentos de Pedro são interrompidos. Jesus termina o seu sermão ali e faz um sinal ali para Pedro: vamos para as águas mais profundas. Talvez o primeiro pensamento fosse, ele quer se distanciar um pouquinho da multidão, a multidão vai querer ficar toda em cima dele, acho que é isso que ele quer dispersar a multidão. Mas ao chegar nas águas mais profundas, ele fala: lancem as redes. Pedro era um pescador experiente, e ele está ouvindo um carpinteiro rabino dizendo para ele para pescar. Ele engole o orgulho e fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira e o mar não está para peixe, mas é o Senhor falando, eu vou lançar. Lançaram as redes. Quando eles começam a puxar a rede está pesada. Talvez o primeiro pensamento fosse: enroscou. Não, não é, está se movendo. Começa a puxar e aí começa, quando vai imergindo aquilo, peixes saltando. O peso era tão grande que ele não aguentava. Mandou chamar os outros barcos: vem ajudar.
Outros barcos vieram, eles também mal conseguiam acreditar. Puxando aquilo tudo, colocavam no barco ao ponto do barco não suportar o tanto de peixe que tinha ali. Quando aqueles homens percebem isso, eles falam, isso é milagre, nunca viram isso, são pescadores a vida inteira, talvez até aprenderam a pescar com seus pais. E aí, diante daquele milagre todo, entenda, quase que o barco quebra, quase que a rede, vamos dizer assim, quebra, mas quem quebrou foi Pedro. Pedro se joga no chão, Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. É interessante que Jesus não se afasta de quem é pecador. Jesus não se afastou de Pedro. Por isso, irmão, irmã, você que está aqui, que carrega talvez consigo algumas coisas do tipo, eu não sou santo como fulano, eu tenho meus pecados, eu tenho meus defeitos. Se eu chegar diante de Jesus, eu diria o mesmo, afasta de mim. Eu te diria, Jesus vai dizer para você o que ele disse para Pedro: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Ele fala assim para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, olhando aqueles peixes todos, acho que cada peixe foi ganhando um rosto ali para ele. A vida de Pedro estava mudada por causa desse encontro. A vida de Pedro estava sendo impactada ali. Eu imagino que em Pedro continuava aquela pergunta bem forte: quem é este homem? A vida de Pedro nunca mais seria a mesma. Tema de hoje: quando Jesus entra, a vida muda de rumo. Pedro teve um encontro com Jesus. E do mesmo jeito que Pedro teve um encontro com Jesus, eu diria para você hoje aqui, é hora de você ter aqui hoje o seu encontro com Jesus. Jesus quer entrar na tua casa, na tua vida. Jesus quer entrar no teu barco. Jesus quer até mesmo entrar na vida dos seus amigos. Ele quer te levar a ter experiências diferentes, fazer uma revolução na tua vida. Você vai experimentar o que é andar com Jesus, assim como Pedro. Você também precisa desse encontro. Jesus olha para Pedro e depois também para Tiago e João, para André, e usa uma palavra importante: segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Nada é mais importante na nossa vida quando a gente tem esse encontro com Jesus. Eu quero terminar, mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Só não se desconecta comigo aqui, eu vou terminar. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre Jesus. Muitos de vocês veem Jesus de longe, como alguém da multidão. Talvez você já tenha visto Deus agir, e até talvez já sentiu algo queimar lá no coração, mas hoje é preciso dar um passo a mais e falar para Jesus: entra no meu barco, entra aqui na minha vida. Esse é o momento, e eu vou querer orar com você. E quando eu falo de orar com você, não é só para dizer, olha, tá, vai ficar tudo bem. Não, eu quero que você faça um compromisso com Jesus. Por isso eu te chamo em seguida para o batismo, para você se batizar, se comprometer com Jesus, para você responder a este chamado de Jesus, que está olhando para você hoje dizendo: segue-me, segue-me. Eu não estou te falando só de frequentar culto de igreja, eu não estou te falando de nomenclatura de crente, isso aqui, eu não estou falando disso, estou falando de você seguir a Jesus, de você se tornar um discípulo de Jesus e comprometer a sua vida nas mãos dele, entregar a chave da sua vida nas mãos dele e falar: dirige, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Amém? Se você quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar por você. E se essa é a sua decisão de seguir a Jesus, faz um sinal com sua mão onde você está. Eu quero te abençoar. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Lá atrás, Deus te abençoe. Ali você, Deus te abençoe.
Deus te abençoe, Deus abençoe você. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá atrás você, Deus abençoe. Mãozinhas lá atrás, tá vendo? Deus abençoe vocês ali. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É uma decisão de seguir o Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração coletiva aqui. Todos vocês, todos nós. Repita essa oração comigo. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Dirija a minha vida. Entra na minha casa. Entra no meu trabalho. Entra nas minhas finanças. Na minha saúde. Na minha roda de amigos. Em tudo que eu faço. Eu quero andar com o Senhor. Faz uma revolução na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Nova vida para você. Nova vida para você. A Ele. Lição de casa. Leitura dos Evangelhos. Você precisa ler. Todas as manhãs, separe um tempo para ler um texto da Bíblia Sagrada. Leia os Evangelhos. Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem 4 livros. Escolha um. Leia. Eu estou fazendo a linha pelo livro de Lucas. Então leia o livro de Lucas. Quer ter uma imagem? Assista o The Chosen. Para quem não sabe, é uma série que tem. Muito boa. Nem tudo ali é bíblico. Algumas coisas são criações cinematográficas para dar sentido ali na filmagem. Mas a linha mestra está corretíssima. E Jesus, para mim, é daquele jeito. Vale a pena. Jesus, que era Jesus, sendo Jesus, tinha necessidade de um tempo separado de oração. Você também precisa. Eu também preciso. Então vamos separar um tempo pelas manhãs. Separa um tempo de quietude, para ouvir Deus, para falar com Deus, para ler as Escrituras. Aí você está preparado para o seu dia. Faz isso. Amém? Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Bom domingo. Boa semana para você. Graça, paz, bênção na tua vida. E eu convido você a abençoar seus irmãos, desejando a eles uma boa semana. E a você que nos acompanhou pela internet, nosso grande abraço. Deus te abençoe. Até domingo que vem.